aqui na descrição. Aí ele falou, pode explicar por que você considera que o Rock in Rio de 85 foi o princípio do fim da criatividade do rock brasileiro dos anos 80? Ah, você tem... Perfeito, eu tenho essa tese. É muito boa essa pergunta. Qual é o nome dele? Paulo Silvestre. Paulo, perfeita porque é o seguinte, a indústria brasileira, ela cresceu de 80, desde o boom do rock, ela cresceu mais de 80%, ficou uma indústria milionária, não existiam só os sertanejos, existia a MPB que era chiquérrima, mas não vendia muito, nada. E o popularzão? O popular era sertanejo, brega. era sertanejo que vendia. Ah, tá. Aí tinha o Nelson Ned, ainda tinha o Nelson Gonçalves no final da carreira dele. Mas a Maria Bethânia vendia bem, o Roberto Carlos. Mas era outro. Para você ter uma ideia, Paulo, quando eu fui trabalhar com a Marina, quando ainda era o esquema de MPB, não existia PA. Não? A cantora cantava com o microfone e a banda tocava sem no retorno, né? normal. Não existia show business, como nós entendemos. Entendi. O show business, a indústria, foi inventada nos anos 80 por causa do rock. Tá. Então era o seguinte, até 85, as pessoas, os garotos, tinham ídolos. Assim, pela primeira vez aconteceu isso no Brasil. O cara, eu ouvia Legião Urbana, ele não queria ouvir Joy Division, ele não queria ouvir The Police, ele queria ver o Renato, ele queria ver a Legião Urbana, ou queria ver o Paralamas, o Titãs, o Ronaldos, o Capital, Barão, etc. Era fã-clube daquela banda. Então era uma cultura inédita no Brasil, em que as bandas brasileiras elas tinham mais o preferencial do que uma banda gringa. Exatamente. O garotão que consumia, ele queria ouvir aqueles caras. Então, se tivesse um festival, era aqueles caras que eles iriam querer ver. Bom, ok. Isso era 85, no auge. E aí, ali foi que nasceu a Bis. E ali nasceu a Bis, a editora Bis, abriu, e foi justamente, começou a derrocada porque começou a ter um culto de que o gringo era melhor. Total. Né? E a submissão dos contratos do Rock in Rio, você vê, todas as bandas tocaram de manhã. Pô, você vai para festival gringo, ou você vai no Coachella, ou no Lollapalooza, nesses festivais onde é que é normal, tem vilarejos, as pessoas, os artistas se encontram, fazem jam session, todo mundo se conhece. E no 85, era vedado, o Queen aparecia com guarda-costas, e aí os brasileiros ficavam lá encolhidos no canto. Houve uma sensalização. Não era nem os mesmos equipamentos que usavam. Aí né? o que acontecia? Como foi a primeira exibição grande da música brasileira em contraproposta com a música gringa, e os caras do show business gringo, aí assim, tinha um contrato, que eu vi isso no Rock in Rio depois, quando eu levei as latas, que tinha assim, você só pode 10% do palco, 10% da luz, 10% da potência do som, 10% da visibilidade na imprensa, tudo isso era monitorado. E você só podia tocar imagina você tocando às 5 da tarde, 4 da tarde, aí fecha, aí quando começa a vir escuridão, acende as luzes, o palco fica enorme, bem... Cara, isso acabou. O problema é que isso não podia ter isso. Era proibido. Há pouco tempo atrás, num festival desse, tiraram a tomada do Roger. Porque é assim. Cara. Então, a partir de um determinado momento, eu falei assim, não faço mais show internacional, porque aquilo ali é um motadouro. Você vai lá, você só vai contrapropor aquilo com você vai ser apenas uma radiografia de contraste horrorosa pro próximo show do gringo que vai massacrar você. Só para o dele ficar parecer melhor do que era. E a partir então desse, aí voltando para fechar essa pergunta. 10% só do palco? Era isso mesmo? Chama Bill Status. Isso é uma regra internacional para até, não sei se existe até hoje, para bandas de língua inglesa. Então tinha uma máfia do show business internacional resguardando, né? Então as pessoas tinham que seguir essa regra, essa ata, né? Então o que aconteceu? A partir de 1985 começou a ter uma imprensa que foi parida do Rock in Rio. A Bis começou ali, e de uma imprensa que começava a ridicularizar as bandas brasileiras, sabe? Em detrimento de produtos internacionais, e isso foi crescendo. E eu me lembro que todo final do ano tinha uma enquete desses críticos musicais hypes. Será que esse é o último verão do rock brasileiro? Caramba, Agorando. E a produção
contrariando todas as expectativas, os discos iam cada vez ficando melhores. Até 1989, os discos de todos eram nitidamente de artistas que estavam ficando mais maduros, mais senhores da sua produção artística, e nós tínhamos todo um establishment jogando absolutamente contra a instalação, vamos dizer assim, dessa cultura de rock no Brasil. Caramba, cara. Então é isso, está respondido. Entendi. E ele só completou aqui perguntando se o Lobão tocaria no Rock in Rio hoje se fosse convidado. Mas nem morta. Não, isso é uma humilhação. Né? Sabe, assim, até hoje? Não, porque são pessoas que maltrataram e maltratam as músicas brasileiras. Não estão nem aí pra gente. Sabe por quê? Que tem uma cláusula nisso tudo que é muito cruel, é porque no Brasil tem uma lei que você não pode fazer esse tipo de festival se não tiver cota de brasileiro. Então eles, muito a contragosto, tem que colocar. Aí você bota o cara no palco das Pitangas, palco das Palmeiras, põe lá, sabe? Aí põe uma grande atração, um trio elétrico, sabe? Então é tudo feito para você dizer assim, o subtexto daquele evento, assim, olha como o rock brasileiro é uma merda. Isso é o que fica claro, o empresariado brasileiro e o empresariado que faz música no Brasil está querendo dizer peremptoriamente, todos sem exceção, com exceção do Hollywood Rock. Eu acho que o Hollywood Rock, apesar de ter... Mas eu consegui ser a maior atração do Hollywood Rock. Foi a única vez que uma banda brasileira foi nomeada pela crítica e pelo público a melhor atração num show que teve Bob Dylan, Rhythmics, Tears for Fears. A gente foi a maior atração entre nacionais e internacionais. Você entrou com a bateria. Isso nunca mais aconteceu. Agora, isso ninguém se lembra. Isso foi apenas um ano antes de eu levar as latas no Rock in Rio, mas todo mundo se lembra das latas. Exatamente. Então é por quê? Porque nós temos toda uma cultura para evidenciar que nós somos uma merda. Então, e isso é muito grave. Isso não para mim, porque eu sobrevivo, eu sou um cara muito escaldado nisso. Mas isso não permite que floresça nem um contato mais artístico mesmo. Você poder fazer um show com uma banda gringa e depois fazer um disco com os caras, ou fazer uma jam set. Isso não pode ocorrer porque virou um apartheid. Caramba. Mas isso também, eu na época culpei muito a postura dos artistas. Eu chegava e dizia, não vou tocar às 2 da tarde. Aí vinha uma outra banda, assinava e ia tocar. Exatamente. Então, se todo também mundo tem não isso. Topasse, não topa. Teve uma época que o Rapa fez isso, mas aí outro furou, não adianta, né? Tem que ser assim, todo mundo junto, não. Aí não ia ter como realizar o show. E era uma postura que o rock assim exigiria, né? Exatamente. O rock and roll é feito para isso, né? Mas... E o show que você falou de Tomolata foi basicamente o mesmo que você fez do Rolling. Foi exatamente o mesmo. Com a bateria Não, e outra coisa, foi um sucesso que a gente ensaiou o disco. Eu fiz uma cláusula que eu tinha todas as regalias daquele show. Então a gente ensaiou, o Los Angeles Times, quando viu, todo mundo ficou, cara, isso vai ser um sucesso no Rock in Rio, não sei o quê. Só que no dia seguinte, de última hora, o cara que contratou falou assim, escuta só, Lobão, a gente contratou... Foi o quê? A banda de um cara que toca, que anda de moto, não sei se é Scorpio, uma banda de metal. Primeiro que o Guns N' Roses exige até 1h da tarde. Aí entrou essa banda que vai comer 1h30. Aí vai comer o seu palco. Meu palco tinha 40 metros. Aí botaram um palco para ele entrar de moto. Aí o que aconteceu? Aí ficou... você ficou um pedacinho parecia só na um pelotão frente. de fuzilamento. Não tinha, porque eu estava ali para provocar os metaleiros, mas eu tinha um fundo que eu poderia me proteger. O palco era enorme. Quando eu cheguei para tocar, os caras colocaram um palco dentro do palco e eu tinha uma boca de cena de 2 metros. Eu fiquei puto, né? E a MTV toda filmando. Sumiram esses tapes da MTV. Nunca. Aí o cara tira da gaveta, o empresário, e fala assim, Bill Status, não adianta nada do que você me assinou, porque esse Bill Status é internacional. Então, eles têm prioridade total. É uma regra maior do que aqui você... E ainda falou assim, tem uma coisa, você tem uma fama aí de drogado, se você disser que não, pra gente é melhor que o Guns N' Roses entra 1 hora. E outra coisa, você vai ficar com fama de que ficou cheirando aí, de repente não conseguiu ter condições de Falou isso, cara? Falou na minha cara com o cara filmando. Caralho, a pessoa da MTV filmando, cara. E eu tentei, claro, recapturar esses vídeos, jamais, nunca consegui. Entendeu?